Cuidado com a hipocrisia das religiões, cuidado com a religiosidade. Você pode ver pessoas dentro de uma religião e que não praticam o amor ao próximo, não praticam o cumprimento dos mandamentos da palavra de Deus. E eu tenho aqui inúmeros exemplos. Um bem recente, eu conheço um pessoal que tem um casal e aí o marido é pastor, então ele fica mudando as regiões pelo Brasil para trabalhar nessa igreja. E graças a Deus ele mudou para uma cidade em que estava ali seus pais, sendo que o seu pai tem Alzheimer e a sua mãe precisando de apoio ali, porque é sozinha, de muita idade. Então ele deu graças a Deus ali dele poder ir justamente para aquela região em que seus pais estão ali precisando de ajuda. Acontece que de repente, que já estava todo mundo muito bem estabelecido, ajudando, a mãe sendo apoiada, o pai também, essa igreja falou que ele tinha que mudar de novo de estado. Então ele abandonaria a sua mãe para exercer o seu cargo de pastor. Acontece que a igreja, que primeiramente somos nós, mas a instituição religiosa, né, o objetivo dela é pregar, ensinar a palavra de Deus e praticar também a palavra de Deus. E na minha Bíblia, ela fala dos mandamentos da palavra de Deus. Inclusive, um dos mandamentos é honrar pai e mãe. E fala que quando você quebra um mandamento, você quebra em todos. Como que a instituição ela está acima daquele pastor ajudar sua própria mãe, que tem idade, e seu pai com Alzheimer, e abandonar tudo em nome da instituição, sendo que poderia sim remanejar e colocar outras pessoas, mesmo que fosse ali um pouco difícil, um certo sacrifício, mas nós estamos falando de caridade, estamos falando de amor, nós estamos falando de mandamento. Então é interessante que não quiseram saber, não, você vai ter que mudar de estado, e infelizmente, como ele tem um perfil muito de que é importante que os outros pensam de si, foi embora e abandonou então a sua família. E o que aconteceu? Sua mãe passou mal, teve que ser socorrida às pressas, né? E a igreja não foi dar um apoio para isso, mesmo porque o apoio que poderia ter dado era cumprir com os mandamentos da palavra de Deus e permitir com que o seu filho pudesse cuidar da sua mãe até o último dia da sua vida, mesmo porque ela sozinha cuidar, precisando de ajuda com seu pai com Alzheimer, né? Então o que eu vejo é muita hipocrisia que tem nessas religiões e matando pessoas, né? Pastores com excesso de trabalho, até tirando a própria vida, é muito comum, nunca imaginei ver isso, mas é comum você ver eles em depressão, porque com excesso de trabalho. E sim, quando a gente vai trabalhar na obra de Deus, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas da nossa vida, inclusive até de falar a verdade e sermos odiados por isso. Mas Deus não vai dar uma prova maior do que a gente possa suportar. Então a gente acaba pegando cargos e encargos que não é para a gente pegar e não aguenta. E aí fica pesado, que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Jesus fala, só que essas instituições têm colocado uns fardos muito pesados. E essas pessoas, ao invés de reivindicar, falam, peraí, isso aqui está contrário do que eu ensino, do que eu prego. Não, por medo, elas acabam obedecendo à instituição. Então, não tenha medo de você falar disso, né, de você quebrar essas regras satânicas que vão de encontro com uma hipocrisia contra os mandamentos da palavra de Deus. Você não pode passar por cima da palavra de Deus, por nada. Seja o trabalho, seja na instituição lá, seja o que for. Principalmente uma instituição dessa que era para apoiar e ajudar, né, pessoas carentes ali que estão precisando. Poxa, uma pessoa que está ajudando aqui a igreja, né, vamos ajudar a sua família a dar apoio para ele poder pregar e tudo mais. Ao contrário, né, você veio para cá, agora vai para lá e que se dane a sua mãe. Se tem idade, que se dane os mandamentos, né, porque o importante é a nossa política interna. Só que eu estou dando esse exemplo sendo que nós temos vários exemplos, né? Então o diabo ele vai pôr medo em você, a fim de você não agir, a fim de você não fazer as coisas que você tem que fazer. E se você ficar com medo, então você não vai fazer e você vai acabar entrando nessa linha de hipocrisia e você vai prejudicar você e sua família, sua saúde, seu financeiro. Então cuidado, né? Não tenha medo da verdade, não tenha medo de obedecer os mandamentos da palavra de Deus, porque ele vai te honrar. Acorde enquanto é tempo, mude a sua mente, mude a sua história.